Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor renove as suas forças e o seu ânimo no dia de hoje, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje é sobre construção e também reconstrução. A palavra que o Senhor me deu está aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Disse Davi a Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenham medo, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. E desde cedo hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor já vinha ministrando ali no meu coração sobre esse tema de construção. Eu confesso a vocês, eu nem tinha preparado nada sobre esse assunto para falar, para gravar hoje, nem estava na minha cabeça. E o Senhor, logo cedo, foi me ministrando sobre isso, me lembrando, e eu fui concordando com ele em algumas coisas e até dando risada em outras coisas, porque o Senhor, quando ele nos dá algo para fazer, algum projeto que ele nos dá, até aqui nessa palavra, me destacou aqui a palavra projeto, para executar todos esses projetos. E aqui eu destaquei também a palavra construção, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. E ali o Senhor foi ministrando ao meu coração nesse devocional, porque tudo que o Senhor pede para a gente fazer, Ele vai nos capacitar. Mesmo a gente não se achando totalmente pronto, não se achando totalmente capaz de fazer, mas o Senhor nos capacita. E Ele é quem dá as instruções. Ele é quem vai dizer como é que deve ser feito, e a gente tem que estar com o coração aberto para deixar o Espírito Santo nos conduzir e fazer que igual Davi estava orientando e encorajando Salomão. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Então, o Senhor tinha dado ali essa incumbência da construção do templo para Salomão fazer, que era algo que nasceu no coração de Davi, mas mesmo assim foi o Senhor que foi dirigindo tudo, como ia ser o templo, o que ia ter no templo, as dádivas, né, os materiais que precisava para fazer, que tipo de material, a largura, o comprimento, tudo o Senhor foi dando. Então o Senhor foi capacitando Salomão, e ali Salomão foi sendo encorajado por Davi. E o Senhor também, ele encoraja eu e você a seguir no propósito que o Senhor nos chamou para fazer, mesmo que a gente esteja ainda em construção. E o engraçado é que hoje, o dia inteiro, o meu dia rodou em torno disso, de construção. Aqui na nossa casa, a gente já está nesse processo de construção da casa há 9 anos. E por muito tempo eu questionei ao Senhor, assim, eu falava, meu Deus, por que a gente ainda não conseguiu construir essa casa, Senhor? Onde é que a gente está errando? O que a gente está fazendo? E tudo mais. E o Senhor, ele foi me respondendo algumas coisas no dia de hoje e outras palavras que o Senhor me deu um tempinho atrás também, que nesse tempo de construção aqui da nossa casa, o Senhor estava usando para nos construir também. E eu falei assim, Deus, mas como assim? Construir a gente como? Para nos ensinando resiliência, nos ensinando persistência, nos ensinando disciplina, dedicação, trabalho duro. Aqui ele fala para Salomão, mãos ao trabalho, né? E no dia de hoje eu fui até ali no material de construção comprar uma mangueira de nível, aquelas mangueiras de pedreiro para medir o nível, sabe, do chão, aquela que coloca água e tudo mais. Acho que os irmãos vão entender melhor do que as mulheres. Eu mesmo não sabia nem como era que tirava o nível e fui lá ajudar meu marido, lá com a mão na obra com ele. E a gente fazendo isso ali, nós dois, hoje, e o Senhor ministrando ao meu coração. Eu lá,
Senhor, me dá paciência aqui, porque pensa uma coisa, meu marido é bem, assim, sistemático, ele quer fazer tudo perfeitinho, tudo bem feito, tirar o nível tudo certinho, e eu lá, Senhor, me dá paciência. E Deus estava ali trabalhando no meu coração. E amém. E o Senhor foi me lembrando também lá daquela passagem de Ageu, que tem uma palavra que é bem conhecida, né? Que lá em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui na minha versão diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aqui em Ageu, no capítulo 1, o Senhor vai dizer assim, capítulo 1, versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. E por muito tempo eu questionei isso ao Senhor, porque eu tinha justamente essa sensação de bolso furado. Eu falo, meu Deus, a gente se planeja para fazer uma coisa nessa construção e parece que o nosso bolso está furado, Senhor. Um dia o salário entra, no outro dia já não tem mais. Deus, o que está acontecendo? Não é normal. E ali o Senhor nos permitiu passar por isso, por essa fase assim, de bolso furado, fase de deserto, fase de escassez, para nos ensinar, moldar o nosso coração e fazer igual ali. Hoje eu estava tirando o nível para colocar no prumo, sabe, certinho ali, o nível do piso que a gente estava fazendo hoje. Era o que o Senhor estava fazendo no meu coração, alinhando o meu coração com o coração dele. Ou seja, Deus estava me construindo, colocando meu coração no prumo dele para ficar tudo reto. Porque quando na construção, quando as coisas não têm um prumo, não tem um alinhamento, fica tudo torto e fica muito mais fácil de desabar, né? Então na construção é tudo medido, tudo tem medida certa e na construção do templo aqui também que Deus foi falando para Salomão, Deus foi dando a medida certinha. Então às vezes a gente vai querer fazer de um jeito e o Senhor aqui vai dizer, não, a medida é essa. O jeito que é para fazer é desse jeito. A gente pode até tentar fazer do nosso jeito, mas o Senhor vai nos orientar e vai nos encaminhar pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e glória a Deus por isso. E então o Senhor foi ministrando ao meu coração, me lembrando dessa passagem, porque antes do Senhor falar aqui para o povo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, o Senhor corrigiu o coração deles, porque eles estavam voltando do exílio, num tempo bem difícil lá, que eles passaram aqueles 70 anos lá e tudo mais, e eles estavam preocupados na construção da própria casa. Eles estavam preocupados na construção das próprias vidas e se esqueceram de construir o templo de Deus. Ou seja, eles se esqueceram de buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Eles se esqueceram de construir o templo do Senhor para trazer a presença de Deus para a vida deles, assim como Davi fez lá, primeiramente lá com Salomão. Porque Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Então brotou no coração de Davi essa vontade, esse desejo de fazer uma casa para Deus. Por quê? Porque Davi queria a presença do Senhor ali. Davi falava, como eu, sendo um homem mortal, pecador, moro num palácio, moro numa casa boa, e o meu Deus não tem uma casa para morar. Então o sentimento de Davi era esse, de dar o melhor para Deus, de buscar a presença do Senhor para mais perto, e o Senhor permitiu que isso acontecesse com Salomão. Então, Deus conduziu Davi para encorajar Salomão, porque o Senhor não permitiu que Davi fizesse a casa para Deus, mas prometeu que Salomão queria fazer. E ali Deus foi dando todas as medidas, foi dando o caminho, porque é Deus que determina o caminho. A gente pode até, como a palavra diz lá em Provérbios, a gente pode até fazer planos, mas é o Senhor que determina nossos passos. É o Senhor que dá a palavra final. Até aqui na gravação dos vídeos mesmo, eu nem estava pensando nesse assunto hoje. Eu tinha outra coisa que Deus estava ministrando comigo, eu anotei, fiz o roteiro, falei, vou anotar para eu não esquecer, porque eu preciso gravar sobre isso, ainda vou fazer. Mas o Senhor queimou tão forte comigo hoje, falando assim, não é essa palavra hoje. É essa que eu estou te dando agora.
E eu falei, amém, Deus. E aí o Senhor foi me lembrando também das fases de José. Porque em cada fase que a gente passa na vida, é um tijolinho que Deus vai colocando ali no propósito que Ele tem para a nossa vida. Tudo que a gente passa, irmãos, tudo que a gente passa na vida é um tijolinho ali do propósito de Deus, porque Deus vai construindo o propósito dele em nós. Deus vai construindo o nosso caráter, vai construindo ali a nossa resiliência, nos dando capacidade para fazer tudo que a gente precisa fazer para cumprir o chamado, o propósito que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então, Deus não faz nada por acaso, Deus não desperdiça nada na nossa vida. Tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai passando, tudo que a gente vai sofrendo também, porque a gente aprende em meio às nossas aflições, não é verdade? A gente aprende muito. E Deus foi me lembrando lá das fases de José. José primeiro foi vendido pelos irmãos, depois que ele teve o sonho, né? Ele era chamado de sonhador, os irmãos zombavam dele, não acreditavam, mas era algo que era Deus plantando já no coração de José, dando sonhos para ele, dando as visões e tudo mais. E aí ele teve que passar pela fase de ser vendido, depois pela fase de trabalhar na casa de Potifar, depois a mulher de Potifar vai lá e assedia ele, e ele vai preso, passa aquele período todo na prisão, e mesmo na prisão, ali ele vai fazendo as coisas com excelência. Mesmo em cada situação difícil, José vai se destacando, porque o Senhor é quem vai dar capacidade, o Senhor é quem nos capacita a fazer o nosso melhor em cada estação que a gente vive. E ali, até o Senhor trabalhar José, para ele aprender tudo, desde o palácio até na prisão, até ele chegar a ser governador do Egito. Então, tudo o Senhor aproveita na nossa vida, tudo o Senhor não desperdiça nada, tudo o Senhor tem um propósito. Então, cada coisa que a gente passa é o Senhor nos construindo. Então, eu estou em construção, você está em construção, Deus usa tudo a nosso favor. Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontecer com a gente, de bom ou de mal, é propósito de Deus. É para nos moldar, nos lapidar, para nos construir. E muitas vezes eu ficava questionando a Deus sobre a construção da minha casa. Porque eu ficava assim, Senhor, já são, agora no ano de 2025, completou 9 anos que a gente está nesse processo ainda de construção. Porque construir, gente, não é uma tarefa fácil. É muito árduo, é caro e é difícil, mas eu digo assim, em cada fase da obra o Senhor foi nos dando graça e nos ensinando. E eu que sou a mais assim impulsiva, que eu quero logo, meu Deus, sou ansiosa, Senhor, faz logo. Mas o Senhor foi trabalhando até isso em mim através da construção aqui de casa. Porque eu ficava assim, Senhor, glória a Deus, finalmente vamos pintar uma parede. Aí quando aparecia o dinheiro para pintar a parede, aparecia uma infiltração lá no alicerce. Aí eu falei, meu Deus, não acredito, Senhor. Eu já queria fazer o acabamento. E o Senhor fazia a gente voltar lá no alicerce de novo, porque não estava bem feito. Tinha algum problema lá. Por causa da nossa inexperiência, quando a gente foi construir o alicerce, por causa do recurso que não tinha o suficiente, por causa da nossa pressa também, porque a gente precisava sair logo do aluguel, então foi fazendo do jeito que dava. Então, não saiu perfeito, não saiu do jeito que tinha que sair, entende? Mas até nisso o Senhor nos ensinou. Porque se a gente não faz o acabamento não, o fundamento da casa bem feito, uma hora vai dar errado, não sustenta. Tem que ter a sustentação, tem que ter o fundamento. E várias vezes a gente teve que voltar para mexer no fundamento da casa. Várias vezes a gente teve que voltar para mexer em alguma coisa, assim, da casa, de material de, assim, básico, sabe? Para fazer a base. Aí eu falei, Deus, quando é que a gente vai sair de cimento, areia e brita? Cimento, areia e brita. Senhor, eu quero comprar uma tinta, quero comprar um piso. Meu Deus, e o Senhor lá fazendo volta para areia, cimento e brita. E eu, não, Senhor, não aguento mais tanta areia, cimento e brita. A mesma coisa, eu queria mudar de fase, mas Deus estava me ensinando naquela fase ali, que tinha que ser bem feito. É igual lá no Salmo 92, quando
o Senhor fala assim, que os justos florescerão como a palmeira. Florescerão como a palmeira porque, primeiro, a palmeira tem uma raiz bem funda, bem grande. A palmeira, primeiro, ela cresce para baixo. Então, ela tem a raiz dela bem firme, bem alicerçada no chão. Para depois, muitos anos depois, ela vir florescer. Então, é a mesma coisa também na construção. E o Senhor está nos construindo. O Senhor, Ele falou para mim que Ele me construiu para essa hora. Ele foi colocando no meu coração a vontade, o desejo de gravar, foi me constrangendo ali, me capacitando para fazer isso aqui agora, que eu acho que eu nem tô essas capacidades, eu não me sinto uma pessoa provável para fazer isso, mas amém, o Senhor tem me chamado e confirmado no meu coração a cada dia, porque eu falo assim, Senhor, chama outra pessoa, Deus. Eu não quero não, eu já saí das redes sociais, excluí tudo, e o Senhor, Deus, eu não quero. Eu falava isso direto para Deus, mas aí Deus foi insistindo comigo, me convencendo com o coração dele, com o amor dele, com aquela mansidão, sabe, de Jesus. E aí o Senhor foi me convencendo e me encorajando também, me encorajando a ser forte, corajosa, deixar o medo de lado, deixar a timidez de lado e seguir fazendo o que Ele me pediu para fazer, porque eu quero ser encontrada fiel no que Ele me pediu para fazer. E a mesma coisa eu digo para você também está em construção. Você está em construção agora, mesmo que você não se sinta pronta, mas Deus é fiel, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A gente está em construção, mas mesmo nas nossas diferentes fases que a gente passa, o Senhor tem um propósito ali. O Senhor está nos preparando ali para compartilhar algo com alguém, para ser sal da terra e luz do mundo na vida de alguém. Então, em cada fase da nossa vida, em cada lugar que o Senhor nos coloca, nos planta, é o Senhor nos moldando de um jeito, nos ensinando para a gente ensinar outras pessoas também. Amém? Eu espero que esse devocional tenha falado ao seu coração, assim como o Senhor ministrou no meu, e que o Senhor te abençoe, te guarde, te renove, te encoraje a você a continuar perseverando na jornada com o Senhor, no que o Senhor te pediu para fazer, no que Ele colocou aí no seu coração de sonho, de projeto, de construção ou reconstrução, como está sendo o nosso caso aqui agora, construção misturada com reconstrução aqui em casa, mas também uma reconstrução misturada com construção que a gente passa na nossa vida espiritual também. Eu já falei em outros vídeos aqui que o Senhor, Ele permitiu a gente passar por um deserto, foi um tempo bem difícil, mas que ali o Senhor estava me construindo, me moldando, assim como Ele fez lá com Esté, sabe? O Senhor sempre quando Ele quer nos chamar para um novo nível, nos colocar em outro lugar para fazer diferença, nos chamar para algo novo, entregar um projeto novo nas nossas mãos, Ele primeiro vai nos construir, antes dele nos capacitar a construir algo para Ele. Primeiro a gente precisa passar tempo com o Senhor antes da gente querer fazer algo para Ele, porque aí a gente vai estar com o nosso coração alinhado com Deus e fazendo de acordo à vontade dEle e não a nossa. Amém, irmãos? Que o Senhor te guarde, te ilumine e te dê força e coragem para você continuar. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.